A hora da verdade de pneumologia para a prova do Revalida INEP. Já de antemão, quero pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, se inscrever nas redes sociais do Estratégia Med e ativar o sininho aqui do YouTube para você ser notificado de outros eventos também. Então bora falar da pneumologia, quais temas nós iremos abordar. Já vou adiantar que são os dois temas mais importantes dentro da pneumologia para a prova do Revalida INEP. Vamos falar dos dois distúrbios ventilatórios obstrutivos, tanto aqui da asma brônquica quanto da doença pulmonar obstrutiva crônica. E veja como esses dois distúrbios são fundamentais. Olha a estatística da prova do Revalida INEP. Aqui está a DPOC e aqui está a asma brônquica. Olha só, mais da metade das questões de pneumologia na prova do Revalida INEP são de DPOC e asma brônquica. Então a aula de hoje ela não é importante, ela é fundamental para você arrebentar nas questões de pneumologia da prova do Revalida INEP. Vamos começar falando um pouquinho sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica e tudo que a gente fala sobre DPOC se baseia no GOLD, né, que é um documento que rege todas as condutas, diagnósticos relacionados a essa doença em pneumologia no mundo. E a gente começa lembrando que trata-se de uma doença prevenível e tratável, porque o fator de risco relacionado à DPOC em 90% dos casos é o tabagismo, que é um fator que pode ser afastado da história dos pacientes e prevenir a doença. Mas se o paciente vier a desenvolver doença pulmonar obstrutiva crônica, é importante que nós tenhamos a consciência de que trata-se de uma doença que tem tratamento. Agora, independentemente do tratamento, há uma tendência dessa doença ter um caráter progressivo, secundário aí à reação inflamatória crônica que ocorre na via aérea dos pacientes que se expõem a substâncias nocivas na maioria dos casos. O que caracteriza a DPOC é uma limitação persistente ao fluxo aéreo. Isso marca a doença pulmonar obstrutiva crônica. Daqui a pouco a gente vai entrar mais em detalhes sobre essa obstrução persistente ao fluxo aéreo. Então vamos lembrar dos fatores de risco da doença pulmonar obstrutiva crônica e aqui eu quero que você perceba o seguinte, são vários fatores de risco, mas na verdade essa relação não é simétrica, ela é totalmente assimétrica em direção ao tabagismo, porque a verdade é que na maioria dos casos de doença pulmonar obstrutiva crônica, o fator de risco é o tabagismo, ele está presente em 90% dos casos. Então, nas questões de prova, também ocorre dessa forma. Tabagismo é o top 1 lá, né? Vai estar na questão pra gente. Geralmente um paciente com uma carga tabágica maior do que 20 maços ano. Ou seja, ele fumou, na média, um maço por dia por pelo menos 20 anos para desenvolver a doença pulmonar obstrutiva crônica. Mas é importante que lembremos que, além disso, nós temos também pacientes que têm exposições ocupacionais, poluição como fator de risco da DPOC. No Brasil, muito importante também a exposição à queima de biomassa, né? O fogão a lenha também como fator de risco aí para a DPOC. Fatores genéticos, asma também pode dar DPOC e infecções de repetição. Quanto aos fatores genéticos, vale aqui um destaque rápido, porque a gente tem uma condição genética que causa doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a deficiência da enzima alfa-1 antitripsina. A deficiência da alfa-1 antitripsina produz enfisema pulmonar em pacientes jovens e sem histórico de tabagismo, com uma relação familiar forte para a DPOC. Então esse é o paciente que pode aparecer para a gente, um jovem não tabagista e que tem aí uma relação familiar com DPOC. Além disso, a gente pode encontrar na questão também que no paciente com deficiência de alfa-1 antitripsina, o enfisema acomete mais a região das bases e é um enfisema pancinar, tá? São fatores aí relacionados à deficiência de alfa-1 antitripsina. Agora, falando da DPOC, é importante que nós tenhamos aqui a lucidez de que para fazermos o diagnóstico da DPOC, a gente precisa de um tripé. Esse tripé envolve a presença de sintomas, fatores de risco e espirometria. Esse é o tripé que rege o diagnóstico da DPOC.
Quanto aos sintomas, são 3 sintomas clássicos. A dispneia, que é o principal dos sintomas, a tosse crônica e a expectoração, que está presente em alguns pacientes, mas não em todos. Com relação aos fatores de risco, o tabagismo se destaca, mas sempre é importante a gente lembrar desses outros que eu citei agora há pouco, tá bom? Então, na questão de prova, você vai encontrar um paciente com dispneia crônica, tosse crônica, tabagismo, e aí você já vai pensando que esse paciente possa ter doença pulmonar obstrutiva crônica. Mas, independentemente dessa história altamente sugestiva de DPOC, para o diagnóstico ser fechado, para firmarmos o diagnóstico da DPOC, é necessário que tenhamos uma espirometria. A espirometria é necessária para o diagnóstico da doença pulmonar obstrutiva crônica e a espirometria vai mostrar para a gente uma obstrução fixa ao fluxo aéreo. Daqui a pouco eu vou citar como que a gente vê isso na espirometria destes pacientes. Então, olha só, aqui eu já vou fazer um paralelo com a asma. Na asma brônquica, a espirometria é importante, mas ela não é fundamental para o diagnóstico. Na doença pulmonar obstrutiva crônica, a espirometria é fundamental para o diagnóstico, tá bom? Então, a tríade de sintomas envolve dispneia, tosse crônica e expectoração, mas não basta os sintomas, é necessário que haja também uma espirometria. O que a gente vai procurar na espirometria do paciente com DPOC? Uma obstrução fixa ao fluxo aéreo. O que significa obstrução fixa ao fluxo aéreo? Significa uma relação VF1 sobre CVF menor do que 0,7 pós-broncodilatador. O que é isso, afinal de contas, né? O VF1 é o volume expiratório final, no primeiro segundo. É o tanto de ar que saiu do pulmão em 1 segundo. Se eu tenho uma obstrução ao fluxo aéreo, vai sair pouco ar do pulmão naquele primeiro segundo, está obstruído. Então o VF1 na DPOC tende a cair muito, tende a cair mais do que a capacidade vital forçada, que é o ar que entra e sai do pulmão num ciclo respiratório. Esse ar que entra e sai do pulmão, né, o ar total, também diminui na DPOC, mas o VF1 diminui mais. Então, a relação VF1 sobre CVF fica menor do que 0,7, tá? E na DPOC, isso aqui a gente vê no pós-broncodilatador. Por quê? Porque é uma obstrução fixa ao fluxo aéreo. Então não adianta que o broncodilatador não vai reverter essa obstrução. Então, para diagnóstico de DPOC, é fundamental que nós tenhamos uma relação VF1 sobre CVF menor do que 0,7 pós-broncodilatador. Tem que saber isso. Tem certeza que tem que saber? Tenho certeza. Olha só como já caiu na prova. Paciente, 67 anos de idade, altíssima carga tabágica, né? Um cigarro puro paciente, 82 maços ano, e ele tem, dispneia aos esforços e tosse crônica produtiva, sintomas que podem ser compatíveis com DPOC. Além disso, ele já tem o diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica. E aí, foi solicitado para ele uma espirometria. Na espirometria tem vários parâmetros que foram avaliados, o VF1, o CVF, a relação VF1 sobre CVF e o fluxo médio expiratório forçado entre 25% e 75% da CVF. E aí ele pergunta para a gente assim, para confirmar o diagnóstico, qual o resultado que é indispensável? Então, olha só, na DPOC, eu posso ter, sim, uma redução de vários parâmetros, VF1, CVF, eu posso ter a redução das medidas de fluxo de uma forma geral, posso ter um aumento do espaço morto, tem várias medidas que vão se alterar na DPOC. Mas qual medida é indispensável para o diagnóstico? É a relação VF1 sobre CVF menor do que 0,7 após o broncodilatador. Então tem que saber isso, já caiu em prova e é fundamental para as provas, tá? Além da espirometria, é importante que nós conheçamos também a radiografia dos pacientes com DPOC. E a radiografia da DPOC pode mostrar para nós, não obrigatoriamente mostra, mas ela pode mostrar sinais de hiperinsuflação pulmonar. É aquele pulmão, né, cheião, né, pulmão muito cheio de ar.
Então fica aquele pulmão grande na radiografia. Então nós podemos observar uma retificação do diafragma. Nós podemos observar um coração em gota, né? Por quê? Porque o coração diminui de tamanho? Não, é porque o pulmão cresce tanto que dá a impressão que o coração diminuiu de tamanho. Um aumento dos espaços intercostais, mostrando que está hiperinsuflado, né? No perfil, a gente, além da retificação do diafragma, também pode ver um aumento do recesso retroesternal, muito ar entre o coração e a caixa torácica. E podemos ver aqui também um aumento, né, do diâmetro antero-posterior do tórax. Então são sinais de hiperinsuflação pulmonar. Olha só uma questão de prova para a gente, ó, vamos ver. Mulher, 64 anos de idade, com tosse seca e dispneia, é sempre a mesma coisa, tá vendo? Ela tem, para a gente poder observar aqui, um murmúrio vesicular reduzido difusamente. Isso pode acontecer na DPOC. Por quê? Porque tem obstrução, passa pouco ar, o murmúrio vesicular diminui e eu posso ouvir alguns sibilos em alguns pacientes com DPOC. Além disso, está lá, o sibilo. Ela tem uma segunda bula hiperfonética, que é um sinal de hipertensão pulmonar, uma hipertensão pulmonar secundária à doença pulmonar obstrutiva crônica. E aí, ela fez uma espirometria que mostrou um VF1 sobre CVF menor do que 70%, ou seja, menor do que 0,7. É mais correto falar 0,7, não 70%, tá? Por definição. E ele fala, ó, com base no caso clínico e no resultado da espirometria, qual o diagnóstico? Está na mão, doença pulmonar obstrutiva crônica, ó, matamos fácil, tá bom? Então vamos seguir falando agora da classificação da DPOC. Só uma coisa, a relação VF1 sobre CVF menor que 0,7 não é exclusiva da DPOC, tá? Pode acontecer também na asma brônquica, que também é um distúrbio ventilatório obstrutivo, na fibrose cística, pode aparecer também uma relação VF1 sobre CVF, bronquiectasia, menor do que 0,7. Então não é exclusiva da DPOC, mas juntando quadro clínico, exposição a tabagismo e relação VF1 sobre CVF menor que 0,7 pós-broncodilatador, a gente vai pensar em doença pulmonar obstrutiva crônica como principal diagnóstico de trabalho, tá bom? Ele pode ter uma resposta broncodilatadora positiva na DPOC? Pode, mas não é o mais comum. A gente vai ver isso lá na asma, é muito mais comum no quadro de asma brônquica. Na DPOC, 10% dos pacientes têm uma prova broncodilatadora positiva, 90% não tem, tá? Então vamos classificar a doença agora. Como é que a gente classifica a doença pulmonar obstrutiva crônica? Observando 3 parâmetros. Vamos observar aqui o VF1 pós-broncodilatador. O que isso vai me dar de noção, né? O VF1 pós-broncodilatador vai nos mostrar o grau de obstrução ao fluxo aéreo. Quanto menos ar sai do pulmão no primeiro segundo, mais obstruída está a via aérea. Então, o VF1 pós-broncodilatador, o valor dele vai mostrar aí o grau de obstrução ao fluxo aéreo, isso entra na classificação. Além disso, para classificar a DPOC, a gente olha para o sintoma do paciente. Aqui eu estou falando da dispneia, tá? É o sintoma que a gente olha. E também a gente vai olhar para exacerbações. Se no último ano o paciente teve exacerbações e qual foi a gravidade dessas exacerbações. Então, primeiro tópico, vamos classificar a DPOC segundo o grau de obstrução ao fluxo aéreo, segundo o valor do VF1 pós-broncodilatador. Então, vem comigo na tela, está aqui o macete para a gente poder ver. Segundo o grau de obstrução ao fluxo aéreo, a gente pode classificar a DPOC em leve, moderada, grave e muito grave. Ou em GOLD 1, 2, 3 ou 4. Como que você vai decorar isso? Você vai decorar 3 números, 30, 50, 80. Então repete comigo, como um mantra, né? 30, 50, 80, 30, 50, 80, 30, 50, 80. Fala 10 vezes isso aí na sua cabeça para ficar aí o 30, 50, 80. E aí acabou. Você já classifica a DPOC. Por quê? Porque você sabe que quanto menos ar passa, mais grave está a doença. Quanto mais ar passa no primeiro segundo, menos grave está a doença. Então, aqueles pacientes que têm um VF1 maior do que 80, maior ou igual a 80, é uma DPOC leve ou GOLD 1. Entre 50 e 80, a gente está falando de uma DPOC moderada ou GOLD 2. Entre 30 e 50, eu estou falando de DPOC grave
ou GOLD 3. E menor do que 30, 4 ou muito grave, né? Muito grave, tá? Então, sabendo aqui o 30, 50, 80, você classifica DPOC segundo o grau de obstrução ao fluxo aéreo, tá? Tem que saber essa classificação, mas ela não é a mais importante. A classificação mais importante é aquela que vai cruzar para a gente pacientes que tenham sintomatologia e exacerbações. Então, é a classificação sintomática. Então, vamos falar um pouquinho dela agora. Qual o sintoma que eu avalio? Dispneia. Esse é o sintoma que a gente usa para classificar a DPOC, tá? É o grau de dispneia do paciente. E para isso, a gente usa a escala de dispneia MMRC, tá? Nessa escala, a gente vai dividir os pacientes em 0 a 4. Mas calma, você não precisa decorar esses 5 níveis. Basta que você saiba qual é o limite. Por quê? Para saber qual paciente você vai considerar sintomático e qual paciente você vai considerar não sintomático. Então, a bem da verdade, a gente usa o MRC para separar o DPOC em 2 grupos e não em 5 grupos. Como é que a gente usa isso? Seguinte, olhando para o MRC2. A partir do MRC2, a gente considera o paciente sintomático. Então, o único que você tem que decorar é o MRC2. O que é o MRC2? É o paciente que anda mais devagar do que uma pessoa da mesma idade. Então, é aquele paciente que fala assim, olha, doutor, eu tenho dificuldade de acompanhar o meu cônjuge numa caminhada, minha esposa, né, meu marido, durante a caminhada. Esse paciente é o MRC2. Daí para baixo é só ladeira. Então, MRC 2, 3 e 4 é sintomático. MRC 0 e 1 é assintomático, tá? Então, basta que você saiba o 2 para você saber se o paciente é sintomático ou não. Por quê? Imagina que venha na prova um paciente que não consegue caminhar nem 100 metros. Isso é muito mais grave do que não acompanhar o ritmo de uma outra pessoa. Então, de fato, esse MRC é mais grave do que o 2. Agora, um paciente que só tem dispneia quando sobe ladeira ou escada, ele vai ser menos grave do que um paciente que não consegue acompanhar uma pessoa da mesma idade. Basta ali que você analise com bom senso essas situações para dividir o paciente em assintomático ou sintomático, tá bom? Então, guarda o MRC2 e na hora da prova, de acordo com o sintoma que for apresentado, você vai raciocinar. Isso é mais grave do que não acompanhar uma pessoa da mesma idade? Ele é sintomático. Isso é menos grave do que não acompanhar uma pessoa da mesma idade? Ele não é sintomático, tá? Isso tem que saber. Além disso, a gente vai ter que saber também as exacerbações, né? A história de exacerbação. E aqui eu quero que você considere o seguinte: quem é o exacerbador na história? É o paciente que teve uma exacerbação grave no último ano, ou o paciente que teve 2 ou mais exacerbações leves a moderadas, tá? Então, uma grave ou 2 ou mais leves a moderadas, o paciente é considerado sintomático. E isso é fundamental agora para a gente fazer a classificação, que é a classificação que define tratamento. Por isso que essa classificação é mais importante. Então vamos olhar a tabela aqui para ver como que fica, né, essa classificação. Ela foi simplificada no GOLD 2023, ficou mais fácil da gente entender. Então vamos dar uma olhada. Ó, paciente que tem sintoma, ele vem para esse lado aqui. Paciente que não tem sintoma vem para esse lado aqui. Paciente que exacerba fica aqui em cima. Então, o exacerbador é o E, GOLD E, tá? Exacerbador, GOLD E, olha que moleza. Exacerbador, ele é GOLD E. Teve uma exacerbação grave ou 2 ou mais leves a moderados. Acabou a conversa, é GOLD E. Ah, Juan, não é C ou D? Não, COD ficou para trás. Ele é GOLD E, tá bom? Agora, se o paciente não exacerba, ele pode ser um A ou um B. Aí o que vai dividir os dois? O sintoma. Então, o paciente que é sintomático é GOLD B e o paciente que é assintomático, a gente está falando de um GOLD A, tá bom? É assim que a gente divide os pacientes nessa classificação combinada, tá? Então, bora seguir agora falando aqui um pouquinho sobre terapia. E aí eu quero começar falando da terapia que reduz mortalidade, é o sonho de todo médico, né? Reduzir a mortalidade dos pacientes. Na DPOC, a gente tem algumas terapias que reduzem a mortalidade. Vamos dar uma olhada nelas? Primeiro,
cessação tabágica, né? Não tem jeito, tem que parar de fumar. Então, cessação tabágica reduz a mortalidade. Oxigenoterapia domiciliar prolongada. Isso aqui não é para quem quer, é para quem pode, né? Então, alguns pacientes têm indicação de oxigênio e isso reduz mortalidade. Já caiu na prova do INEP. Daqui a pouquinho a gente vai ver a questão. Cirurgia de redução volumétrica pulmonar, tirar uma parte do pulmão que está cheia de enfisema. Reduz a mortalidade em pacientes refratários. Também é uma medida que reduz mortalidade. E a gente tem outras medidas adicionais que recentemente foram acrescentadas como redutoras da mortalidade. Por exemplo, a reabilitação pulmonar, né, fisioterapia pulmonar. Isso reduz a mortalidade em pacientes que estão internados ou pacientes que tiveram alta há menos de 4 semanas. Outra terapia que reduz mortalidade, o uso do BiPAP domiciliar, o BiPAPzinho domiciliar, reduz a mortalidade naqueles pacientes que têm hipercapnia crônica. Então o paciente não está exacerbado, mas o nível de CO2 está elevado. Tem que usar o BiPAP domiciliar, porque isso reduz a mortalidade nesse grupo. E aqui, ó, a grande novidade que nós temos, né, temos que nos atentar a isso, uma terapia medicamentosa que reduz a mortalidade na DPOC, é a única. Qual é essa terapia? Terapia tripla. A gente vai usar um beta-agonista de ação longa, um antimuscarínico de ação longa e um corticoide inalatório. Essas 3 drogas associadas reduzem a mortalidade. Mas é em todo mundo? Não. É só no GOLD-E, no paciente exacerbador e que tenha eosinófilo maior do que 300. Opa, falei 300, escrevi 100. Maior do que 300, tá? Então, nesse grupo aqui, a gente tem redução de mortalidade com essa terapia tripla. Então, pode ser, por exemplo, formoterol, salmeterol, mais tiotrópio, glicopirrônio, mais um corticoide inalatório. Isso reduz a mortalidade no GOLD-E, tá bom? Com o eosinófilo aumentado, tá? Falando em corticoide, bom a gente lembrar, o corticoide inalatório é uma droga, assim, top na asma brônquica, tá? Na DPOC, não é tudo isso não, tá? Na asma brônquica, corticoide, ó, excelente. Na DPOC, funciona para alguns, não é para todos, tá? Então, quais pacientes a gente deve usar corticoide inalatório na DPOC? Já quero te lembrar, se ele é muito bom na asma, vai ser naquela DPOC que parece uma asma, sabe? É DPOC, mas parece asma. Aí você vai usar corticoide inalatório. Por exemplo, pacientes que tenham exacerbações frequentes. Parece asma, não parece? Asma que é assim, uma doença intermitente. O paciente tem crise, melhora, tem crise, melhora. A DPOC que exacerba muito, parece asma. Então tem benefício de corticoide inalatório. Aquele paciente que tem eosinófilo aumentado no sangue periférico, maior do que 300. Então, eosinófilo alto no sangue periférico também indica benefício do corticoide inalatório. Ou quando há sobreposição, o paciente tem asma e DPOC juntos, a gente usa corticoide inalatório, tem forte evidência de benefício. Agora, tem paciente que, pelo contrário, o corticoide inalatório faz mal, ele é prejudicial. Quais são esses pacientes? Então, aquele paciente que tem pneumonia de repetição. Como é que você diferencia exacerbação de repetição com pneumonia de repetição? Bem, pela radiografia de tórax, né? Se ele tem consolidação pulmonar, é pneumonia. Aí não é bom ficar usando corticoide, porque piora o quadro de pneumonia de repetição. Se for exacerbação aguda de DPOC, não tem consolidação. Então tem benefício do corticoide inalatório no tratamento de manutenção. Paciente que tem eosinófilo baixo no sangue periférico, menor do que 100, aí eu não vou usar corticoide inalatório. E o paciente que tem histórico de tuberculose, corticoide inalatório também não é uma boa ideia, tá? Então bora seguir. Agora vou falar um ponto importantíssimo, atenção total agora. Quais são os pacientes que devem ganhar oxigenoterapia domiciliar prolongada? Vamos lembrar, eu vou olhar para 2 parâmetros na gasometria, a PaO2 e a saturação de O2, a pressão arterial de oxigênio e a saturação de oxigênio na gasometria, tá? Mas calma, antes de decorar isso aqui, esses valores, ó,
Vamos decorar um telefone. Antigamente, quando a gente namorava, a gente decorava o telefone da namorada, né? Era importante. Hoje em dia, ninguém decora mais. Mas esse telefone você tem que decorar. Qual é o telefone que você tem que decorar? É o 5588-5989+. 5588-5989+. Por que você tem que decorar? Porque é o telefone de quem precisa de oxigênio da DPOC. Então, olha só, paciente que tenha PaO2 menor ou igual a 55, saturação de O2 menor ou igual a 88, vai ganhar oxigênio. E paciente que tem PaO2 menor ou igual a 59, saturação de O2 menor ou igual a 89, vai ganhar oxigênio se ele tiver mais alguma coisa. Mais o quê? Sinais de hipoxemia crônica. Por exemplo, cor pulmonale, poliglobulia, hipertensão pulmonar. Aí esse paciente ganha oxigênio. Então, quem ganha oxigênio na DPOC? 5588, 5989+. Decora, 5588, 5989+. Quer ver como é que isso cai em prova? Olha como é que fica fácil. Olho na tela, caiu no INEP. Ó. Paciente ex-tabagista, 40, maços ano, e aí foi prescrita a oxigenoterapia domiciliar prolongada para ele. Com base nessas informações, qual é a gasometria do paciente? Antes de ver a gasometria, vamos ver a radiografia. Olha só, sinais de hiperinsuflação pulmonar, pulmão grandão, coração pequenininho, né? Sinais de DPOC na radiografia. Nem servia para nada essa radiografia na questão, né? A gente tinha que olhar a gasometria. Então vamos ver a gasometria. O que a gente olha para indicar oxigênio? PaO2 e saturação de O2, que não está aqui. Então pH a gente não olha PCO2 e não olha bicarbonato. A gente olha para PaO2. Quem que ganha oxigênio? 5588, 5989, se ele tiver mais alguma coisa, tá? Então vamos lá. 58 ganha só se tiver hipertensão pulmonar, poliglobulia ou se ele tiver também sinais de cor pulmonar. 57 a mesma coisa, né? Tá entre os 59 e 55, então tem que ter esses sinais. 60 não ganha O2. 62 não ganha O2. 55 ganha oxigênio independentemente de ter hipertensão pulmonar, poliglobulia ou cor pulmonar. Então 5588, 5989+, ficou fácil lembrar quem precisa de O2 na DPOC, tá? Agora vamos passar rápido sobre a exacerbação aguda de DPOC, que é uma piora dos sintomas respiratórios nos últimos 14 dias e necessita aí de alguma terapia, tá? A exacerbação aguda de DPOC tem como principal causa as infecções virais. E é sempre importante a gente lembrar, exacerbação aguda de DPOC é diagnóstico de exclusão. Por quê? Porque a gente confunde muito um TEP com exacerbação de DPOC, infarto com exacerbação de DPOC, insuficiência cardíaca com exacerbação de DPOC. Não é a mesma coisa. Exacerbação aguda de DPOC é uma doença primária da via aérea. É doença de via aérea. Então, a gente precisa descartar outras causas, pneumonia, por exemplo, para podermos afirmar que é uma exacerbação aguda da DPOC. E aí, quando a gente confirmar que é uma exacerbação aguda de DPOC, é importante a gente lembrar das suas causas. A causa viral é a mais comum, mas existem infecções bacterianas também que podem provocar exacerbações agudas de DPOC, exposição a poluentes, tudo isso pode provocar exacerbação aguda de DPOC. Isso já caiu na prova do Revalido. Ele perguntou o seguinte: na avaliação desse paciente, 40 cigarros por dia, com tosse produtiva, expectoração de catarro abundante, com piora súbita da dispneia, então está com exacerbação aguda de DPOC. Você deve investigar causas de piora. Qual é a mais frequente? Infecção respiratória viral, tá bom? Quais os sintomas cardinais da exacerbação aguda de DPOC? São 3. É a piora da dispneia, o aumento do volume do escarro e a mudança do padrão do escarro. O escarro ficou purulento. Então, esses são os sintomas cardinais da exacerbação aguda da DPOC, aquilo que a gente procura
na prova, tá bom? A gente pode classificar essa exacerbação, isso é fundamental na hora de classificar a DPOC, né? Saber se ela é leve, moderada ou grave. Como é que eu classifico dessa forma? Exacerbação leve é aquela que o próprio paciente resolveu lá na casa dele. Ele usou um broncodilatador de curta ação, resolveu o problema. Exacerbação moderada é aquela que o paciente tratou também via ambulatorial, não precisou internar nem nada disso, mas ele precisou ganhar um antibiótico ou um corticóide oral. Aí é moderada. E exacerbação grave é aquela que o paciente ganha a pulseirinha do hospital, né? Seja porque ele ficou na emergência de observação, ou seja porque ele ficou internado, tá? Então é grave. Internou é grave, tá bom? Vamos seguir. Como que a gente vai observar, então, a exacerbação aguda? 3 sintomas cardinais. Piora da dispneia, piora do volume da expectoração e piora do aspecto da expectoração, ela se tornar purulenta. Isso sugere exacerbação aguda de DPOC. E aí vamos para o tratamento. Tratamento basta ser alfabetizado. Por quê? Porque é o ABCD o tratamento, né? Então, A de antibiótico, B de broncodilatador, C de corticoide e D de 2 níveis de pressão. Antibiótico, broncodilatador, corticoide e 2 níveis de pressão, tá? Então, antibiótico, quem que vai ganhar? Aquele paciente que tenha os 3 sintomas cardinais ou o paciente que tenha 2 sintomas cardinais, sendo um deles a purulência do escarro. Esse paciente ganha antibiótico. E o paciente que foi para ventilação mecânica também ganha antibiótico, tá bom? Então, esses são os pacientes que têm maior chance de ter tido uma infecção bacteriana. Por isso que a gente dá antibiótico. Ficou purulento o escarro, tem 3 sintomas cardinais, né, inclui a purulência, e o paciente que foi para ventilação mecânica tem mais chance de ter uma infecção bacteriana, tá? Indicação de ventilação não invasiva nesse cenário. Quais pacientes vão ganhar a ventilação não invasiva? São aqueles pacientes que tenham acidose respiratória, pH menor que 7,35 ou PCO2 maior ou igual a 45. Então, acidose respiratória. Pacientes que tenham dispneia grave, dispneia severa, com fadiga muscular, uso de musculatura acessória. E aqueles pacientes com hipoxemia grave também têm aí indicação de ventilação não invasiva na DPOC. E o corticoide? Quem tem indicação de corticoide oral na DPOC? Todo paciente que não resolveu com broncodilatador oral. Ele pode ganhar aí um corticoide oral, vale a pena. Um broncodilatador inalatório, né? Ele não resolveu com broncodilatador, tem que ganhar o corticoide oral. E aí é oral, não precisa ser venoso não, tá? É prednisona, 40 mg por 5 dias na exacerbação aguda de DPOC. E o tratamento de manutenção da DPOC, como é que fica? Depende da classificação. Se o paciente é Gold E, o ideal é dar terapia tripla, desde que ele tenha eosinófilo aumentado no sangue periférico. Se o paciente é Gold B, é um paciente que tem muito sintoma no dia a dia, concorda? Ele só tem sintoma, ele não tem exacerbação. Então eu preciso melhorar o sintoma, eu preciso broncodilatar ele. Então você vai usar broncodilatadores de longa ação, LABA mais LAMA, antimuscarínico de longa ação, com beta-agonista de longa ação no Gold B. E o Gold A? O Gold A é o paciente que nem tem sintoma e nem exacerba. Então deixa ele quieto na dele, né? Não vamos importunar esse paciente. Vamos deixar o que para ele? Qualquer broncodilatador, se necessário. Ele não tem sintoma e não exacerba, por que eu vou dar broncodilatador, né? É só se necessário, tá bom? Então é fácil da gente lembrar, beleza? Então, LABA e LAMA para o Gold B. Gold E, tenta usar os 3, LABA, LAMA e corticoide, se tiver indicação do corticoide. E o A, qualquer coisa serve, beleza? Vamos falar um pouquinho da irmã da DPOC, que é a asma brônquica, né? A asma brônquica é uma doença importantíssima também para a prova do Revalida-INEP. A asma brônquica é uma doença inflamatória da via aérea, que configura aí um quadro clínico de redução do calibre da via aérea, então é um distúrbio ventilatório obstrutivo com hiperresponsividade brônquica. Isso marca a asma brônquica, porque é uma doença que dá crise e recorrência. Crise e recorrência. Então, hiperresponsividade brônquica, broncoconstrição súbita, né, o paciente tem. Se esse paciente não for bem tratado ao longo dos anos, o que acontece é que ele pode desenvolver um remodelamento brônquico. E aí aquela via aérea dele que tinha parede fininha fica muito muscular.
E aí a gente vai ter hiperresponsividade brônquica, que no final da vida da asma pode se tornar um distúrbio ventilatório obstrutivo crônico que não responde mais ao broncodilatador, igual é na DPOC, tá? Asma maltratada pode se tornar uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Importante a gente saber disso para a gente lembrar que o inflama e desinflama da via aérea na asma é extremamente deletério. Então a gente precisa interromper esse fluxo e a gente interrompe isso com o corticóide inalatório, por isso que ele é o pilar do tratamento de manutenção da asma brônquica, tá bom? A espirometria aqui na asma brônquica é importante, ajuda, porque ela pode mostrar para a gente um distúrbio ventilatório obstrutivo, relação VF1 sobre CVF menor do que 0,7, que melhora com o broncodilatador, com resposta broncodilatadora, tá? Então a espirometria ajuda, mas ela não é fundamental para o diagnóstico. Por quê? Porque como é uma doença intermitente, se você fizer uma espirometria no período intercrise, ela pode estar normal. E se você fizer uma espirometria numa asma muito leve, ou naquela asma lá do final da vida, né, que já tem remodelamento brônquico, pode não sugerir resposta broncodilatadora positiva, tá? Então tudo isso te ajuda. O que é uma resposta broncodilatadora positiva? É um aumento do VF1 maior do que 200 ml e 12% entre o uso do broncodilatador. Então faz a espirometria, vai lá dar um VF1. Usei o broncodilatador, aumentou 200 ml do VF1 e 12%, resposta broncodilatadora positiva. Isso sugere asma brônquica, mas não é necessário para o diagnóstico, tá? Quais são os sintomas da asma, né? Então, dispneia, opressão torácica, sibilância, né? Então, o paciente queixa de sibilância e tosse crônica, tá? São sintomas da asma aí para a gente lembrar na hora da prova. Todo paciente com asma brônquica deve ser avaliado quanto ao controle da doença. Por quê? Porque o tratamento da asma, ele é feito em degrau. Então, se o paciente chegou para você e ele não está controlado, eu preciso subir um degrau. Se ele chegou para você e ele já está controlado há um tempão, você pode descer um degrau. Então, a gente precisa avaliar o controle da doença. Como que a gente avalia o controle da asma brônquica? Olhando esses 4 parâmetros: despertares noturnos, limitações de atividades, sintomas diurnos e uso de medicações de alívio. Para poder lembrar, tá aqui, ó, o a delícia. Então, toda vez que chegar um paciente com asma brônquica, delícia. Toda vez. Chegou com asma brônquica, que delícia, vou tratar uma asma brônquica. Delícia, tem que lembrar, porque a gente tem que avaliar o controle da doença, tá? O DELI, os 2 primeiros, a gente vai olhar aqui no último mês. Se o paciente nas últimas 4 semanas teve despertar noturno e limitação de atividade, isso é um sinal de que a doença não está bem controlada, qualquer momento no último mês. O CIA, sintomas diurnos e medicações de alívio, o paciente tem que ter 3 ou mais na semana, não é no mês, tá? Então teve 3 ou mais vezes sintomas diurnos na semana, precisou 3 ou mais vezes usar medicação de alívio na semana, esse paciente também não está controlado. O que é uma asma controlada? É o paciente que não tem nada disso aqui, não tem despertar noturno, limitação de atividade, sintoma diurno, medicação de alívio. O que é uma asma parcialmente controlada? É aquela que o paciente tem 1 ou 2 do delícia. O que é uma asma não controlada? É o paciente que teve 3 ou mais aqui do delícia, tá bom? Tem que saber isso. Delícia, tem que saber, tá? Agora, não confunda controle da asma com gravidade da asma. Tem paciente que tem uma asma leve, não controlada. E tem paciente que tem uma asma grave, controlada. Controle e gravidade é diferente. Gravidade, a gente avalia pela etapa do tratamento que controlou a doença. Então, o paciente que controlou a doença na etapa 1 e 2 do tratamento tem uma asma leve. O paciente que controlou a doença na etapa 3 ou 4 tem asma leve. E o paciente que está na etapa 5 tem asma grave, tá? É assim que a gente avalia a gravidade da doença. Então, a avaliação da gravidade é feita retrospectivamente.
eu estou tratando a asma. Opa, controlou. Qual etapa? Etapa 3, asma moderada. Controlei, está na etapa 1, asma leve, tá bom? É assim que a gente classifica a gravidade da doença. Gravidade e controle são aspectos diferentes. Tudo isso que eu falei é para a gente poder instituir o tratamento, e o tratamento é feito em steps, em degraus, né? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada no tratamento preferencial da asma brônquica, tá? A via preferencial do tratamento. A via preferencial vai usar 2 medicações em quase todas as etapas, que é o corticoide inalatório mais o formoterol. O que é o formoterol? É um LABA, é um beta-agonista de ação longa, tá? É um LABA. Só que o formoterol é um LABA especial, porque ele é de ação longa, mas ele tem o início de ação curto, ele age rápido. Então é um excelente beta-agonista de longa ação, porque ele trata tanto a crise quanto a manutenção da doença. Então a via preferencial de tratamento é usando formoterol com corticoide inalatório, tá? Na etapa 1 e 2, a gente deixa essa associação, formoterol e corticoide inalatório, em dose baixa, tá? Se necessário. Então é só se necessário na etapa 1 e 2. Ele vai usar os dois juntos ali associados, se necessário. Aí o paciente continua tendo sintoma, tá tendo sintoma, tendo sintoma, tendo sintoma. O que eu faço? Eu pulo para a etapa 3. Então, se ele está usando corticoide inalatório mais formoterol, se necessário, a etapa 3, obviamente, é fazer o quê? Pegar essas medicações e deixar de manutenção. Então, a etapa 3 é associar corticoide inalatório e formoterol de manutenção. E para a etapa 4? Corticoide inalatório em dose baixa. Eu vou aumentar a dose do corticoide inalatório, só isso, de manutenção. E na etapa 5? Aí eu posso usar o corticoide em dose alta, posso usar um monte de coisa, posso usar o tiotrópio, que é um LAMA, um antimuscarínico de ação longa associado, posso fenotipar o paciente, usar anti-GE, anti-L5, anti-L4, aí são tratamentos específicos para cada perfil de paciente, tá bom? Então essa é a via preferencial do tratamento. Corticoide inalatório e formoterol, etapa 1, se necessário, etapa 2, de manutenção, etapa 1 e 2, se necessário, etapa 3, manutenção, etapa 4, dose média, etapa 5, dose alta, tá? Via preferencial de tratamento, fácil da gente lembrar. Agora vamos para a via alternativa, que às vezes aparece na prova. Na via alternativa, na etapa 1, eu vou usar um broncodilatador de curta ação se necessário, salbutamol, por exemplo. Só que toda vez que eu usar o salbutamol, eu tenho que usar o corticoide inalatório junto, tá? Essa é a etapa 1 de tratamento. Etapa 2, aí eu vou deixar o corticoide de manutenção e usar o SABA se necessário. Etapa 2. Etapa 3, eu vou deixar os dois juntos, né? Corticoide e broncodilatador. Só que aí, como é para manutenção, tem que ser de longa ação. Eu vou usar um LABA mais um corticoide inalatório de manutenção e o SABA se necessário. Etapa 4, eu vou usar dose média de corticoide. É igual à etapa 5 lá do preferencial. A diferença aqui é que a dose alta de corticoide entra na etapa 4. E o LABA de manutenção não é o formoterol, vai ser o salmeterol, por exemplo, outro broncodilatador de longa ação, que não é o da via preferencial. E a etapa 5 é igual, mesma coisa, tá bom? Considerar a dose alta de corticoide, eu posso também associar anti-IL5, anti-L4, tiotrópio, tudo entra aí na etapa 5, tá bom? Vamos falar um pouquinho de exacerbação de asma, que é um tema que cai na prova do INEP. É o pilar do tratamento da crise de asma, é o quê? É o broncodilatador. Então, o pilar do tratamento de manutenção é o corticoide inalatório, que diminui aquele inflama e desinflama da via aérea. O pilar de tratamento da crise de asma, imagina, estou morrendo, vou usar o quê? Broncodilatador. Tem que abrir a via aérea dele, senão ele vai morrer, né? De hipóxia. Então, é broncodilatador o pilar do tratamento. E aqui a gente vai usar um broncodilatador de curta ação, para agir mais rápido. Um SABA. O salbutamol é o grande exemplo na crise de asma. Vamos usar 4 a 10 puffs a cada 20 minutos na primeira hora e depois deixar uma dose de manutenção. Porque tem que tirar o paciente da broncoconstrição que ele está tendo, da hiperreatividade brônquica que ele está apresentando, tá bom? Então, devemos nos lembrar, né? Outro pilar do tratamento da crise de asma, corticoide oral.
Corticóide oral está indicado para quem na crise de asma? Para quase todo mundo. Por quê? Porque todo paciente que não respondeu apenas com o SABA ganha corticóide oral. Todo paciente que já teve exacerbação prévia e usou corticóide oral ganha corticóide oral de novo. E o paciente que exacerba usando corticóide oral ganha corticóide oral também. Então, corticóide oral é para quase todo mundo. Quem que não vai ganhar corticóide oral? Aquele paciente que você nem vê. Paciente que teve uma crise de asma em casa, usou lá o broncodilatador de curta e resolveu a situação por ele mesmo. O restante, todo mundo ganha corticóide oral na crise de asma, tá? Corticóide inalatório a gente também pode usar, né, naqueles pacientes que chegam lá na emergência em doses altas, pode usar principalmente naquele paciente que não está usando ainda corticóide oral, você pode dar corticóide inalatório. E o sulfato de magnésio, a gente pode usar também, é um broncodilatador, naqueles pacientes que são refratários à terapia inicial ou pacientes que chegaram muito graves, com VF1 menor do que 25 a 30% do predito, tá? E com hipoxemia persistente. Então tem um paciente hipoxêmico, que eu faço o tratamento broncodilatador, ele continua hipoxêmico, eu tenho que dar sulfato de magnésio para ele, tá bom? Olha só como fica o fluxograma da crise de asma. Primeira coisa que eu avalio é se o paciente está morrendo, né? Tem gente que morre por asma. Então, aquele paciente que está sonolento, confuso ou com tórax em silêncio, não passa fluxo aéreo, esse paciente tem uma asma quase fatal. Tem que levar ele para UTI, preparar a intubação, usar broncodilatador, né, beta-agonista de curta, antimuscarínico de curta, usa tudo que tiver na mão ali na hora, porque esse paciente está morrendo. Agora, se o paciente não está morrendo, ele pode estar numa crise grave ou uma crise leve. O que é uma crise grave? É o paciente que está um pouquinho agitado, tem dispneia moderada, não completa a frase, usa musculatura acessória, tem sibilo localizado ou difuso, tem frequência respiratória aumentada, frequência cardíaca aumentada, tem um peak flow baixo, menor do que 50%, e tem hipoxemia, é uma crise grave, tá? A leve e a moderada é a que não tem isso, né? Então, na crise leve e moderada, eu posso usar só um SABA inicialmente, só o salbutamol. E aí, se o paciente não respondeu ao salbutamol, eu posso considerar acrescentar o ipratrópio. Sempre manter o oxigênio entre 93 e 95, pode usar catéter, máscara para isso, né? E o corticóide oral para quase todo mundo, tá? Na crise grave, eu já associo ao SABA o ipratrópio logo de cara, é uma diferença, tá? O restante é quase igual, só que aqui eu vou considerar o magnésio para esse paciente e também posso considerar alta dose de corticóide inalatório, tá? Então vamos ver uma questão de prova, é bom que a gente exemplifica isso. Está lá uma mulher, 35 anos de idade, com uma asma moderada. Essa paciente está tendo dispneia e sibilos há um dia, então está em crise. Ela inalou 2 jatos de salbutamol, 4 em 4 horas, sem melhora clínica relevante, uma dose baixa de salbutamol, né? E aí ela chegou para a gente no pronto atendimento, ela está agitada, frequência cardíaca um pouco alta, frequência respiratória acima de 32, sibilos difusos, oximetria de 91, peak flow menor do que 50%. Então já sei aqui que é uma crise grave, né? Ela está tendo uma crise grave de asma. E aí, após receber oxigênio suplementar, essa paciente, ó, tinha recebido salbutamol, prednisona e continuava agitada. Frequência respiratória menor do que 30, mas ainda alta, com sibilo difuso e hipoxemia. Estava hipoxêmica ainda. O pico de fluxo abaixo de 50. Lembra que eu falei do sulfato de magnésio, que ele está reservado também para aqueles pacientes com hipoxemia persistente ou quando aqueles pacientes têm obstrução grave? Pois é, esse é o caso, né? Está indicado sulfato de magnésio para essa paciente. Então, qual é o próximo passo da abordagem? Manter ela no pronto atendimento, acrescentar o ipratrópio, já podia ter sido acrescentado até antes, e aí acrescentar o sulfato de magnésio, tá bom? Mais uma questãozinha de prova. Uma paciente, 42 anos de idade, com história de asma, vem ao serviço de emergência por piora da falta de ar. Ela tem salbutamol inalatório em casa sem melhora. Usou salbutamol, mas não melhorou. Então, vamos dar uma olhada, ó.
Só a última exacerbação de asma tinha 6 meses. Antes de iniciar a beclometasona, apresentava 1 a 2 crises por semana, tá? No exame dela, ela tem bom estado geral, completa frases, tá? Frequência respiratória de 22, saturação de 95. Então, ela não usa musculatura acessória, tem sibilos só esparsos. Então, é uma crise leve a moderada, né? Está mais classificada aqui como moderada porque não resolveu só com um SABA. Então vamos dar uma olhada aqui o que a gente faz para ela. A gente vai dar o que para ela? Salbutamol, inalatório e prednisona. Por quê? Porque todo paciente que não melhorou com a primeira dose de salbutamol ganha prednisona via oral, tá bom? Vou falar só de um detalhe também do fluxograma de tratamento que cabe aqui a gente relembrar. No GINA 2023 foi acrescentado algo ao tratamento. É só um detalhe, que antes, naquela via alternativa de tratamento, a gente usava um SABA, se necessário, e o corticóide inalatório era aplicado ali meia hora depois do SABA, em dispositivos diferentes. No último GINA, atualizou-se o quê? Que quando o paciente for usar um SABA na via alternativa de tratamento, ele pode estar no mesmo dispositivo já, junto com o corticóide inalatório. É só um detalhe, provavelmente não vai aparecer em prova, mas é bom lembrar que agora a gente pode usar o SABA e o corticóide na via alternativa conjuntamente no mesmo dispositivo, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui então. Caso de dúvida,